pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Recentemente nós assistimos a um conclave, ou seja, a eleição de um novo Papa. Desde tempos imemoriais, o líder da religião católica é eleito por meio do voto dos príncipes da igreja, ou seja, dos cardeais. O que muita gente não sabe é que não é obrigatório ser um cardeal para ser escolhido Papa. Teoricamente, qualquer católico pode ser eleito Papa pelo conclave, desde que obedeça a 3 condições: ser batizado na Igreja Católica, ser solteiro e ser homem, que são as coisas necessárias para poder receber as ordens religiosas. Ou seja, as mulheres são excluídas. Mas e se eu disser para vocês que uma mulher pode já ter ocupado a posição de Papa? Claro que para isso ela precisou se disfarçar de homem e enganar todos os cardeais. Eles achavam que tinham escolhido o Papa João VIII, mas acabaram elegendo a papisa Joana. Mas será que essa história é verdadeira? Hoje eu vou contar para vocês tudo sobre esse assunto aqui no canal. Fiquem comigo até o final. A história da papisa Joana é uma daquelas que tem tantos mitos misturados que não dá para saber o que é realidade e o que é inventado. Assim como o rei Arthur, de quem a Adriana já falou em outro episódio, ela foi considerada a mais pura verdade durante um bom tempo da Idade Média. Mas depois a sua existência começou a ser questionada, principalmente por causa da falta de evidências. Joana teria vivido em um dos períodos mais obscuros da história da humanidade, quando muitas vezes nem os imperadores sabiam ler. Por causa disso, os registros históricos dessa época são muito escassos e mesmo quando existem, geralmente são incompletos. Segundo a versão mais aceita, Joana teria nascido na cidade de Mainz, na Saxônia, que era parte da França Oriental. Esse foi um dos territórios em que acabou dividido o Império de Carlos Magno, depois da morte do seu filho Luís. Mais tarde, a França Oriental deu origem ao Sacro Império Romano Germânico, como eu já contei nesse outro episódio. Mas, na época, era um dos principais centros do catolicismo na região, já que foi escolhida por São Bonifácio para estabelecer uma das principais catedrais nos territórios germânicos. São Bonifácio foi um dos muitos missionários que nasceu na ilha da Grã-Bretanha e acabou indo para a atual Alemanha com o objetivo de difundir a fé cristã e converter os pagãos. Acredita-se que o pai de Joana era um desses missionários e teria se mudado com a esposa para Mainz para fazer esse trabalho de fé. É possível que ele fosse um padre, porque na época não era obrigatório os sacerdotes se manterem celibatos. Havia uma recomendação, mas a decisão ficava a cargo de cada um. Joana seria uma das filhas desse casal e teria nascido no começo do século IX. Alguns escritores chegaram a afirmar que ela teria nascido em 814, mas a maioria não informa data alguma. Ela também provavelmente não se chamava Joana. As fontes apontam vários nomes possíveis, entre eles Agnes e Gilberta. A menina logo mostrou uma inteligência brilhante, gostava de aprender e tinha facilidade com muitos assuntos diferentes. Dizem que o pai dela sonhava que algum dos seus filhos seguisse a carreira eclesiástica, o que só era possível para os meninos. Mas ele não excluía a filha da educação primorosa que deu a todos. Joana até aprendeu grego e latim, um feito e tanto na época, porque era raríssimo encontrar uma mulher que fosse pelo menos alfabetizada, que fará saber tantas línguas. Acredita-se que o pai costumava levar os filhos para visitar a abadia de Fulda, que era um dos principais
centros de ensino do mundo cristão na época. Joana também ia e se encantava estudando os manuscritos, mas isso só durou até ela completar 12 anos. Com essa idade, ela passou a ser considerada uma mulher e por isso foi proibida de entrar na abadia, que era só para homens. Esse obstáculo não impediu a sede de conhecimento de Joana, que continuou estudando como podia. Ela teria contado com a ajuda de um monge grego que se impressionou com a inteligência da menina e decidiu apadrinhá-la. Depois de algum tempo, ele resolveu voltar para a Grécia e levá-la com ele para que ela continuasse se aprimorando. Mas existem duas versões a respeito de como isso aconteceu. A primeira diz que pagãos invadiram o lugar onde a família morava e, entre outras atrocidades, mataram o irmão dela, o João, que estava sendo preparado para virar padre. Para honrar o sonho do pai, Joana teria cortado os cabelos, vestido as roupas do irmão e assumido o seu nome. A outra versão é menos heróica. Ela e o monge grego teriam se apaixonado e os dois amantes decidiram fugir com ela vestida de homem para chamar menos atenção. Na Grécia, Joana teria ficado conhecida como Iohannis Anglicus, ou João Ânglico, que quer dizer João o Inglês, apesar dela ter nascido na França Oriental, isso porque a família dela teria vindo da Inglaterra. E nessa identidade masculina, ela passou a ter acesso a monastérios e às suas preciosas bibliotecas, onde estava guardado o conhecimento que ela tanto queria. Não era nenhuma novidade que mulheres adotassem identidades masculinas para seguir a sua vocação dentro da igreja. Algumas até mesmo viraram santas, como é o caso de Santa Pelágia. Ela era uma atriz famosa que ficou encantada, fascinada ao ouvir a pregação de um bispo e decidiu se converter ao cristianismo. Como ela era muito bonita, ela sofria muito com o assédio dos homens. Por isso, ela resolveu se vestir de homem e se retirar para o deserto como eremita. A fama da santidade de Pelágia, o monge sem barba, como ficou conhecido, acabou se espalhando. E foi só quando ela morreu que as pessoas descobriram a sua verdadeira identidade. Mas voltando para Joana, ou melhor, para o João Ânglico, ela se adaptou muito bem à vida de estudos nos monastérios da Grécia e se destacou como acadêmica em várias áreas do conhecimento. Ela desenvolveu um grande interesse por medicina e logo se tornou famosa por sua habilidade de tratar os doentes. Toda essa sabedoria fez com que Joana fosse convidada para ir para Roma, onde se tornou professora das chamadas 7 artes liberais: gramática, lógica, retórica, aritmética, geometria, astronomia e música. Famílias aristocráticas pagavam uma fortuna para ela ensinar os seus filhos, e mestres da Igreja Católica vinham debater com ela sobre assuntos de religião, porque não havia ninguém que conhecesse mais as escrituras que ela. Até o Papa Leão IV quis conhecer esse monge tão sábio e, sem ter nenhuma ideia de que Joana era mulher, acabou dando a ela um lugar na equipe médica que o atendia. Isso a colocou no centro da alta hierarquia da Igreja Católica. Todos os cardeais passaram a conhecê-la e a respeitá-la, até que ela mesma foi nomeada cardeal. Leão morreu em 855 e poucos meses depois um conclave foi convocado para escolher um novo papa. Os cardeais então elegeram por unanimidade a pessoa que eles consideravam o mais sábio de todos, João Ânglico. E foi assim que Joana teria se tornado papa, adotando o nome de João VIII. Joana teria reinado na Igreja Católica durante 2 anos, 7 meses e 4 dias. Ela teria sido um bom papa, mantendo religiosamente os preceitos da Igreja Católica, exceto por um pequeno detalhe.
Por motivos óbvios, ela não era casada, portanto, deveria ter mantido o celibato. Mas, em vez disso, ela e o seu amante continuaram juntos e acabou acontecendo o esperado. Joana ficou grávida. Lógico que ela precisava esconder a gravidez, o que não foi muito difícil. Isso porque as roupas sacerdotais, inclusive os trajes do Papa, são até hoje folgadas e não marcam o corpo. Na época, elas eram ainda mais largas e incluíam também mantos que permitiam esconder ainda mais a barriga crescendo. Joana deve ter imaginado como ia se virar quando chegasse o momento do parto, mas não houve tempo para isso. Na época, o Papa vivia no Palácio de Latrão, ao lado da Basílica de São João de Latrão, sede da Diocese de Roma. Esse palácio fica do lado oposto da cidade em relação à Basílica de São Pedro, no Vaticano. Por isso, havia procissões frequentes entre as duas igrejas. Elas costumavam passar pela chamada Via Sacra, atual Via San Giovanni in Laterano. Essa rua liga o Coliseu a São João de Latrão e era o caminho mais direto entre as duas basílicas. Numa dessas procissões, Joana sentiu uma dor muito forte quando estava começando a Via Sacra, perto da igreja de São Clemente, e caiu do cavalo que montava. Ela tinha entrado em trabalho de parto e acabou tendo o bebê prematuro ali no meio da rua, na frente de todo mundo. Há 3 versões diferentes do que aconteceu em seguida. Segundo a primeira, Joana e o bebê não resistiram e os dois acabaram falecendo. Outra afirma que a população que assistia ao cortejo ficou revoltada e a amarrou ao cavalo para ser arrastada, terminando de matá-la a pedradas. Nessa versão, o bebê teria nascido morto e os dois foram enterrados juntos no mesmo lugar onde Joana morreu, na beira da rua. A terceira história afirma que os dois sobreviveram e teriam sido mandados para um convento onde ela viveu o resto da vida. O bebê teria sido um menino que entrou para a vida religiosa e acabou se tornando bispo. Lógico que a igreja fez tudo o que era possível para conseguir apagar esse escândalo monstruoso, jogando essa história toda para baixo do tapete. O nome João VIII foi removido da lista de papas, tanto que um outro papa do mesmo século usou esse nome. Além disso, todos os feitos de Joana foram atribuídos ao seu sucessor, Bento III. Até a data que Bento foi eleito teria sido mudada no registro para não se descobrir o intervalo. Para completar, depois desse incidente, os papas começaram a evitar a Via Sacra e as procissões passaram a fazer uma volta para não andar por essa rua. O que não dava para apagar era a lembrança disso tudo no folclore da população romana. Até a Renascença havia na Via Sacra uma casa que era conhecida como Casa della Papessa Giovanna. Na fachada havia os restos de um relevo retratando uma mulher que dá para mamar, dá o peito para uma criança. A casa teria sido destruída por ordem de um papa, mas como o povo é teimoso, construíram ali perto uma capelinha que ainda existe, marcando o local. Também existiu uma imagem na igreja de São Clemente que representaria Joana com o seu bebê. A lenda ainda afirma que, na tentativa de evitar que outra mulher pudesse enganar todo mundo e se tornar papa, foi criada uma tradição para se ter certeza de que a pessoa no trono de Roma era mesmo um homem. Antes de ser empossado, o escolhido precisava se sentar na chamada sédia estercorária, ou cadeira de esterco, que era uma cadeira com um furo no assento. Outro cardeal, então, examinava as partes íntimas do novo papa. Ao verificar o que tinha ali embaixo, o cardeal proclamava:
Ele tem dois e bem pendentes. Vocês sabem muito bem do que ele estava falando, não vou explicar mais aqui. Felizmente, para a dignidade dos papas, essa história na realidade seria um mito. A sede estercorária de fato existiu na Catedral de São João de Latrão, mas ela faria parte de um ritual obscuro que era observado durante a Idade Média, desde muito antes do período de Joana. Nesse ritual, o Papa se sentava em público não em uma, mas em duas cadeiras com assento perfurado, muito similares às que na época eram utilizadas nos partos. Historiadores atuais acreditam que esse gesto buscava simbolizar que dessa maneira o Papa aceitava a Igreja como sendo sua filha. O problema com a história de Joana é que não existe nenhuma referência a ela nos 500 anos seguintes. Foi só no século XIII que apareceu a primeira referência a uma mulher papa, que nem a colocava na época em que se acredita hoje que ela teria vivido. Foi o dominicano Jean de Mailly que primeiro escreveu a respeito da papisa, só que ele afirmou que isso teria acontecido em 1099, depois da morte do Papa Urbano II. Essa história se popularizou ao ser copiada por Estevão de Bourbon por volta de 1250. Essas primeiras histórias não incluíam nem o nome do suposto Papa, ou da papisa, né, no caso. Coube a um outro dominicano, o Martinho de Opava, publicar a história como a gente conhece hoje. Opava nasceu na atual República Tcheca e foi capelão de 7 papas, o que lhe deu acesso sem precedentes à Biblioteca do Vaticano. Em 1265, ele publicou um livro chamado Crônica dos Pontífices e Imperadores, em que apresentava ano a ano a realização dos papas e dos monarcas do Sacro Império. Esse livro foi uma espécie de best-seller para a época e teve dezenas de cópias manuscritas. Essa obra traz um relato muito detalhado a respeito de quem teria sido a mulher papa. Também foi a primeira a dar à papisa o nome de Joana e a colocar o seu papado no século IX. A história ficou tão popular que copistas começaram a incluir relatos sobre a papisa Joana ao reproduzir obras mais antigas a respeito dos papas. Hoje, por meio das análises grafológicas, nós sabemos que todos esses relatos são posteriores aos livros de Martinho. O mais curioso disso tudo é que, na época, a Igreja Católica não se preocupou em desmentir a história da existência da papisa Joana. Afinal, o que não faltava na história dos papados eram escândalos, desde brigas políticas, eleições de antipapas, corrupção e até assassinatos. Isso sem falar nas aventuras sexuais e nas famílias paralelas, como a do Papa Alexandre VI, de quem eu contei no episódio sobre a família Borgia. Ou seja, no meio disso tudo, ter uma mulher papa era o de menos, estava sossegado. A história acabou sendo tão bem aceita na Idade Média que Joana passou a ser vista até em decorações de edifícios religiosos. Um exemplo está num relevo que decora a Catedral de Siena, construída entre os séculos 13 e 14. Nele foram retratados os bustos de 172 papas, entre os quais Joana. Mais tarde, quando a história passou a ser considerado um mito, essa imagem foi removida e substituída por outra, representando o Papa Zacarias, que viveu no século VIII. O escritor Giovanni Boccaccio, mais famoso pelo Decameron, também incluiu Joana no seu livro sobre mulheres famosas, publicado em 1362. Esse foi o primeiro livro europeu a tratar especificamente sobre mulheres na história, tanto reais quanto mitológicas. Boccaccio começa com Eva e passa por figuras da mitologia greco-romana, até chegar a rainhas que ainda estavam vivas na época dele. A papisa Joana aparece entre duas mulheres
fortes da história, a rainha Zenóbia de Palmira e Irene de Constantinopla, a primeira imperatriz a reinar por seu próprio direito. Outro que também acreditava na existência de Joana foi o teólogo tcheco Jan Hus, criador de um movimento que buscava a reforma da Igreja Católica no século XV. Ele é considerado o antecessor do protestantismo, o que, logicamente, a Igreja não via com bons olhos. Em 1415, Hus foi levado a julgamento por heresia e teve a oportunidade de falar em defesa das suas ideias. Um dos argumentos que ele usou foi que a Igreja não precisava de um papa, porque tinha sobrevivido tendo como líder uma mulher, que ele chamava de Papisa Agnes. O argumento não foi bem aceito, mas ninguém duvidou de que tivesse existido realmente uma mulher papa. Foi só durante a Reforma Protestante, no século XVI, que as pessoas começaram a questionar a existência da Papisa Joana. Isso porque os polemistas protestantes passaram a usar a figura dela para desacreditar a Igreja Católica. Afinal, como assim os cardeais deixaram uma mulher enganá-los e até liderar o catolicismo? Esse fato, o de uma mulher liderar a igreja, para eles era tão grave quanto papas estarem envolvidos em pedofilia e prostituição. Um desses escritores chegou a afirmar que Joana era uma adoradora do diabo. Não demorou para que a Igreja Católica denunciasse toda a história da papisa como sendo uma conspiração protestante para abalar a imagem dos católicos. Nessa época surgiu a primeira obra tentando desconstruir o mito, chamada O Erro da Papisa Joana. Ela foi escrita por um magistrado francês, Florian de Rémond, que usou como argumento que as referências a ela em obras antigas tinham sido incluídas mais tarde, não pelo autor original. Pouco tempo depois, em 1601, o Papa Clemente VIII declarou oficialmente que a história da Papisa Joana era um mito. Curiosamente, o golpe que enterrou a alegação de que ela existiu veio de um historiador protestante, David Blondel. A especialidade dele era justamente demolir mitos que até então eram considerados verdades, fazendo uma análise detalhada das fontes, a mesma coisa que os historiadores modernos fazem hoje em dia. Blondel estudou os primeiros relatos sobre Joana e concluiu que havia inconsistências demais para que a narrativa fosse verdadeira. Um exemplo é a eleição de Bento III, que seria o sucessor da papisa. Mas existe um documento que torna improvável haver um outro papa, segundo ele. Mas, segundo Blondel, existe um documento que torna impossível ter havido um outro papa entre Leão IV e Bento. Isso porque, em 855, um arcebispo enviou uma petição a Leão, mas ele havia morrido quando o mensageiro chegou a Roma. Quem respondeu foi Bento, que assinou um decreto a esse respeito em outubro do mesmo ano. Blondel acabou chegando à conclusão de que a história foi originalmente inventada como uma sátira a respeito de um outro papa com o mesmo nome, João XI, que reinou num dos períodos mais turbulentos da Igreja Católica no início do século X. Esse João era filho de Marósia, uma mulher tão poderosa em Roma que conseguiu que o papa anterior a nomeasse senadora. Na prática, ela era a governante da cidade de Roma. Sua influência era tanta que, quando seu protetor morreu, Marósia conseguiu fazer os cardeais elegerem seu filho, que tinha 21 anos na época, como papa. Com isso, ela passou a controlar também a igreja, até ser derrubada por um outro filho seu, Alberico. Mas nem todo mundo aceitou as conclusões de Blondel. Ao longo de séculos e até os dias de hoje, muitos escritores e historiadores
continuam defendendo que não é possível descartar completamente a história de Joana. Mesmo com o apagamento deliberado da papisa dos documentos da igreja, teriam restado algumas evidências de sua existência. Uma dessas evidências é o fato de que, embora exista um Papa chamado João 23, só houve 22 que escolheram esse nome. A numeração pula de João 19 para João 21. Não existe um João 20. A explicação mais aceita é que teria acontecido um erro de contagem, que só foi descoberto quando João 23 assumiu, e aí era tarde demais para corrigir. Mas outros afirmam que a omissão teria acontecido de propósito e que seria culpa de João 21, nascido Pedro Julião Rebolo. Ele foi o segundo e último Papa português e foi eleito em 1276, sendo um dos que foram servidos por Martinho Opava, aquele que consolidou a história da papisa Joana. Pedro Julião tinha muito em comum com Joana. Ele era famoso por sua cultura imensa em várias áreas, especialmente teologia e medicina. As mesmas coisas em que ela tinha se destacado. Ou seja, uma pessoa tão erudita como ele não erraria, a contagem dos papas João. Uma versão da história afirma que ele teria de fato escolhido inicialmente o nome de João 20, mas então encarregou o Martinho Opava de pesquisar mais a fundo nos arquivos do Vaticano os indícios da existência da papisa. O Papa teria ficado tão convencido pelo resultado da pesquisa que decidiu mudar seu número para 21, reconhecendo implicitamente a existência de João VIII. Outra evidência foi descoberta por dois dos mais famosos defensores da existência da papisa Joana, o arqueólogo Michael Habit e a grafóloga Marguerite Spicher. Ao pesquisar moedas do reinado do Papa João VIII, o que está efetivamente na história, eles descobriram que as mais antigas traziam um monograma muito diferente das outras, tanto que nem pareciam pertencer à mesma pessoa. Dá para saber que elas são anteriores porque trazem o monograma do imperador Luís II, que morreu 3 anos depois da eleição de João. Habit e Spicher concluíram que essas moedas deveriam ser do período em que Joana esteve à frente da igreja. Eles descartaram a possibilidade de que a divergência tenha ocorrido por causa de falsificação, porque essas moedas não têm muito valor e não haveria razão para forjá-las. Além disso, o estilo do trabalho combinaria com o da época. Uma coisa que eles divergem em relação à teoria mais aceita é a respeito de quando esse reinado teria acontecido. Para os autores, Joana teria sucedido Bento III, não vindo antes dele. Portanto, o fato de haver documentação sobre a data da eleição desse Papa não seria uma prova de que ela não existiu. Além disso, os registros da época não são muito confiáveis. Até o Liber Pontificalis, uma série de biografias dos papas que começou a ser escrita no século VII, tem muitas informações incompletas. Por exemplo, o próprio Bento III não é registrado. Real ou mito, a história da papisa Joana continua atraindo a atenção de pesquisadores e do público em geral. Ela é tema de várias obras de não ficção que tentam analisar o que é fato ou lenda nessa história toda. Isso sem contar as peças de teatro e os romances que colocam a papisa como personagem principal. O mais famoso desses livros chama-se justamente Papisa Joana e foi publicado em 1996 pela autora Dona Ufok Cross. Essa obra, que tem tradução para o português, virou uma peça musical
e um filme de cinema. A referência mais recente na ficção sobre a papisa Joana acontece de uma maneira bem direta, bem sutil, no romance Conclave, que virou um filme com Ralph Fiennes no ano passado. Se você ainda não assistiu, fica atento porque eu vou dar um spoiler. Se você quiser pular essa parte, é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em fim do spoiler, tudo bem? Vamos lá? Bom, bem no final do filme é descoberto que o novo Papa é intersexo, ou seja, ele tem órgãos genitais masculinos e femininos. E o nome que ele escolhe é João 24, ou seja, o mesmo adotado pela papisa. E você, o que acha dessa história toda? Você acha que existiu mesmo uma mulher papa? Você acha que não existiu uma mulher papa na história? Falar nisso, o que vocês acham de uma mulher poder ser papa? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E você que chegou até aqui também pode deixar um comentário escrito só Joana para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. E aquela velha recomendação de sempre, dá uma olhadinha se você continua inscrito aqui no canal. Se não está inscrito, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações. Para ajudar o canal, você pode mandar um Pix para nós, o endereço está passando aqui, ou então entrar para o clube do canal, o link está aqui embaixo no vídeo. Tá legal? Um abraço e até o próximo.